Olá, galera, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei o momento que você vai olhar aqui essa live, essa gravação nossa, mas eu quero dizer que nós estamos muito felizes em poder chegar um pouquinho mais perto de vocês, ainda que seja assim, por enquanto, online. Bem, nós vamos ter aqui uma conversa muito importante hoje. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo. Esta é um mês, né, em que se fala sobre o suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria, melhor dita, eles fizeram essa data, colocaram essa data para falar sobre esse importante tema, e a ideia aqui é prevenir, né? Saber como nós podemos prevenir, como nós podemos ajudar a pessoas que sofrem com depressão ou que pensam em suicídio. Bem, antes de eu apresentar aqui para vocês a nossa convidada, eu gostaria de dar um recado para vocês. É o seguinte: o nosso colégio, nós nos preocupamos neste tempo de pandemia com também as nossas famílias. E nós temos aqui um projeto em parceria com os nossos alunos. Esse projeto, ele é chamado de Coasa em Ação. Provavelmente você, pai, que está nos ouvindo, já ouviu, já recebeu um e-mail, um comunicado acerca desse projeto. Funciona assim: você manda para nós ali o seu empreendimento, uma foto, uma breve descrição, um contato, e nós vamos estar divulgando esses contatos para vocês. Então, nós vamos estar divulgando, melhor dito, o seu empreendimento. E nós estaremos divulgando eles através deste canal do Instagram que estará na nossa descrição aqui embaixo nesse vídeo. Então você entra lá, dá o seu like, começa a nos seguir, porque a nossa ideia é que vocês ali compartilhem, nos sigam e compartilhem esses links para que outros pais, outras pessoas possam ter acesso ao que você faz, ao que acontece também, aos empreendimentos. De repente alguém precisa de um serviço que você disponibiliza, e a nossa ideia também, através desse canal, é fazer também um banco de dados. Imagina só, por exemplo, alguém que está precisando de emprego ser justamente a pessoa que você precisa empregar. Então, essa é a ideia desse canal, não é? É ser um vínculo, facilitar, deixar chegar mais perto a nossa comunidade de mais de 1.000 famílias aí que estão conosco, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui na descrição deste vídeo, vai lá, entra no nosso Instagram, Coasa em Ação, curta, nos siga, para você ficar bastante informado sobre isso. Eu também gostaria de, nesse momento, apresentar, agora sem mais delongas aqui, nesse papo, dessa conversa, né, direta aqui que nós vamos ter com a Vanessa. Olha, a Vanessa, ela é uma amiga querida, ela é, na realidade, os filhos, né, estão com a gente no Coasa. Ela é psicóloga, ela é formada pela Universidade Metodista, ela é especialista na área clínica pela PUC e atualmente faz uma especialização em saúde mental pelo Hospital Sírio-Libanês. E ela atua na área há 8 anos. Então, nós convidamos a Vanessa para conversar um pouquinho com a gente sobre esse mês, sobre essa pauta que às vezes desperta, assim, sabe, mas é necessário falar. E eu já quero introduzir a Vanessa já na nossa conversa, fazendo uma pergunta. Vanessa, explica aqui para nós um pouquinho sobre o que é então a depressão, como diferenciar, ou depressão é tristeza, tem tristeza na depressão, depressão na tristeza, como é isso? Bom, Boa tarde. primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Escola Adventista Pastor Alisson por este convite tão especial. Eu, como psicóloga, eu me sinto muito honrada em estar podendo falar um pouco sobre isso. Na verdade, não é nenhuma live, sei que vai ser um bate-papo muito bacana, né, Alisson? Para que a gente possa falar um pouco, para que a gente possa aprender mais um pouco do que é isso. O que acontece, tá? A gente escuta muita frase assim, depressão é frescura. Estamos aqui, o Alisson também é psicólogo, inclusive, para quem não sabe, pastor Alisson? E o que acontece? A depressão não é uma frescura. A depressão é uma doença, inclusive é uma doença muito comum, né? E diferente do que as pessoas pensam e imaginam, a depressão não dá só em adultos, tá? Ou em jovens, ou em adolescentes. Na nossa faixa etária, a gente tem crianças com depressão, jovens com depressão, adolescentes e adultos. Então, vamos lá. Só que mesmo com todas essas questões que a depressão traz, que a gente vai explicar ao longo da live, é algo que felizmente é tratável, né? Só que para ser tratável, a gente precisa ter esse
diagnóstico muito bem feito. Então, o que é a depressão? Ela vai provocar no primeiro momento um sentimento de tristeza, o jovem ou adolescente ele vai perder o interesse por atividades que antes para ele era muito interessante, né? Então vai ter assim o quê? Um desprazer nas coisas, na vida, na rotina. E aí também a gente precisa entender que a depressão traz consigo, né? Com ela o quê? Problemas também não só emocionais, mas físicos também, né? A esse adolescente, esse jovem ou esse adulto, né? Eu vou me referir sempre aos adolescentes e jovens porque é o nosso público-alvo aqui, mas eles vão ter sempre assim, uma falta de apetite, o desinteresse, a falta de alegria, as dores físicas, os sintomas físicos, né? Que a gente fala dos sintomas físicos também, que não é só a questão emocional, uma ansiedade que vem junto com o tempo depois, mas o físico mesmo, desinteresse, dores de cabeça, falta de apetite, a falta de sono. Por isso que a gente sempre fala, as pessoas falam brincando que é uma frescura, mas nós que somos da área da saúde, sabemos que isso não é uma frescura, realmente é uma doença, tá? E que precisa realmente ser tratado. Então, a gente vai ter também na depressão os processos de luto, né? O que são esses processos de luto, né? A gente também brinca muito assim, o amigo contou para o outro que foi ruim na prova, então ele está com depressão porque ele está triste. Não, tristeza é diferente de depressão. Você pode estar triste porque não foi bem numa prova, você pode estar triste porque você perdeu o emprego, você pode estar triste porque você perdeu o seu ônibus de para a escola. Então, nós, como seres humanos, durante o nosso dia, as nossas atividades, a nossa rotina, nós passamos por vários momentos de tristeza. Isso não é depressão. Quando eu digo assim, poxa, eu queria passar numa prova lá na pós e não passei, estou triste. Ele não quer dizer que eu esteja com depressão. Então, é importante a gente saber essas definições, porque senão a gente coloca tudo num nicho só e aí acha que tudo é frescura, que o adolescente que diz que está com a depressão só vai dizer assim, é só uma tristeza, tá? E aí, o que é esse processo desse luto? O processo do luto, ele é algo muito natural também, porém nós precisamos ficar de olho, porque o luto pode virar uma depressão. Então, eu estou no relacionamento, ou eu estou no casamento e termino esse relacionamento nesse meu casamento. Ou eu quero mudar de escola e eu não posso mudar de escola porque meus pais não me deixam, eu entro no processo de luto. Luto é tudo aquilo que você perde. Eu até digo uma frase que o luto é a presença que se fez ausência. Então, é algo que você tinha e algo que você não vai ter mais. Então, você passa por esse processo de luto. Todos nós, quando perdemos um familiar, um relacionamento, algo que nós desejamos ou amávamos muito, a gente entra nesse processo de luto, que é muito natural também. O problema é quando esse processo de luto ele perdura por muito tempo e aí ele vira depressão. E você vai falar, Vanessa, mas está tão confuso isso, então eu vou dar uma melhorada, tá bom? Tristeza, são períodos que a gente passa no cotidiano, no dia a dia. Eu tô triste porque uma amiga minha, eu fiquei sabendo que o amigo dela ficou doente. Eu fiquei triste porque hoje eu precisava ir não sei aonde, aí eu perdi o ônibus. Isso é muito natural do ser humano. Aquilo você fica naquele processo de luto, né? Que vem aquela onda assim, eu tô com saudade, aí você fica no processo de tristeza, mas daqui a pouco você tá bem de novo, aí você vai viver, e aí você vai levantar da cama, e aí você vai continuar. E aí vai vir as ondas de novo. Normal, porque é um processo de perda, a gente sempre sente. E a depressão não, é algo que marca, que dói, que machuca, que corrói, que não deixa você comer, que não deixa você dormir, é muito mais intenso, tá? Então, o luto e a depressão é uma linha muito tênue. Por quê? Porque eles têm os mesmos sintomas e o luto ele pode evoluir para uma tristeza interna e muito profunda. Então, basicamente é isso. Pronto, eu acho que deu para entender legal o que você falou, diferenciar bem a questão de que nós podemos ficar tristes, né, Vanessa? Não estou com depressão, não sou anormal, não estou doente, Sempre. estar triste, posso ficar. Com certeza. Essa tristeza ela pode demorar um pouquinho, certo? Essa questão da depressão, ela é uma questão que ela envolve múltiplos fatores, né? Você tem a questão aí familiar, você tem aí a questão biológica, que é o que ela está trazendo para nós, a questão social também.
Com Então, certeza. não é uma questão de, eu tenho depressão, eu vou tomar remédio, ou eu tenho depressão e eu vou fazer isso ou aquilo. Vários fatores, né? Inclusive, a gente vai tocar em um aqui que é muito importante, que a Vanessa vai trazer para nós, que é a questão da própria alimentação, né? Sim. Também está vinculada a isso. Está vinculada, realmente. Então, assim, a bioquímica, a genética, que a gente havia dito, né? A questão Uhum. da personalidade do próprio indivíduo e os fatores ambientais, como o pastor Alisson acabou de dizer, né? Então, a questão, assim, da violência, que é o que o adolescente sofre, a pessoa sofre, a negligência, a miséria, a pobreza, falta de alimentação. Não sei se vocês já ouviram, tem uma frase que a gente sempre fala que diz assim: você é aquilo que você come, tá? E quando nós ouvimos essa frase, as pessoas tendem a achar assim: é porque então eu como muita besteira, então eu sou gordinho, ou eu não como nada, eu sou magrinho. Na realidade, tem um estudo científico que mostra, tá? Se vocês quiserem pesquisar isso no Google, é muito interessante, tá? Muitas pessoas não sabem, mas também não precisam saber, porque a gente não precisa saber tudo, né? Mas como a gente é profissional da área da saúde, a gente estuda algumas coisas. E a gente entende hoje, por artigos científicos, que o nosso intestino está totalmente, diretamente ligado ao nosso cérebro. Então, tudo que você come afeta o seu cérebro. E a questão da alimentação ela é fundamental, né? E não só uma questão da alimentação, tá, pastora? Isso é uma questão, assim, do sono adequado, que a gente chama de um sono restaurador, reparador. A questão da atividade física é importantíssimo o depressivo ter essa qualidade de vida, mesmo dentro da depressão, né? E fazer um exercício, porque você acaba, quando você se exercita, isso não é só falar assim, vai lá na academia, que para sua serotonina, endorfina, a gente fala brincando, assim, de uma forma tão comum, mas não, existe sim uma bioquímica em relação a isso, tá? Que faz com que você, quando se exercite, você libere automaticamente alguns hormônios da felicidade, tá? Um deles é a serotonina e a endorfina. Então, alimentação, fazer exercício adequado, né? É importantíssimo. Todo médico que você for, todo bom psicólogo que você for, você tiver com depressão, ele vai falar assim: você faz exercício físico? Como é que está o seu sono? Como é que está a sua alimentação? Porque a falta de um sono, por exemplo, adequado, que a gente fala, né? Reparador e restaurador, vai te ajudar a melhorar a sua saúde mental, né? Ou piorá-la. Então, nós precisamos dormir, nós temos essa necessidade, né? Eu acho que é por isso que Deus lá na Bíblia diz assim: debaixo do céu há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo para todas as coisas, ele não fala só isso ou aquilo, é tempo para tudo. Então, nós precisamos comer, nós precisamos nos exercitar, nós precisamos dormir, né? Então, eu acho que a questão do sono, a questão da alimentação é fundamental, tá? É fundamental. Perfeito, Vanessa. Eu gostei muito de abordar esse tópico porque às vezes a gente pensa em tanta coisa, né? A gente bate às vezes na tecla, né? Psicólogo, alguém bate na tecla Deus, mas tem outros componentes também, né? E essa questão da alimentação, gente, ela é muito importante. Para vocês terem ideia, tem artigos que falam do estômago como segundo cérebro, né? Aliás, a descoberta foi reportada bem assim, né, Vanessa? É Você exatamente o segundo cérebro. do cérebro. E aí a ideia é que, a ideia não, a descoberta, né, é de que o número de sinapses no nosso estômago ali, ela é semelhante ao número de sinapses que nós temos. As sinapses, elas são essas ligações, essas conexões, né, entre os neurônios, elas são semelhantes às conexões que nós temos no cérebro. Então, olha que show, né? É fantástico isso, porque Casca, né? isso influencia muito, às vezes, e a gente tem até aquele ditado, né, ô Vanessa, lembrou aqui, é um adágio, né, popular que diz assim, né, nossa, é pesado. E tem um quê de verdade nisso aí, né? Porque Sim, essa questão uma pessoa, por exemplo, que ela tem contenção, né? Isso também modifica o humor dela, né? Constipação, com isso também certeza, com o humor certeza, dela, né? com Então eu certeza. achei fantástico você abordar isso aí para nós. Vanessa, agora eu queria que você tocasse num ponto Uhum. para nós assim é muito importante Tá. a questão dos pais. Quando nós conversamos na primeira vez, pela primeira vez, você falou uma frase que ela me fez parar para pensar, né? Você diz assim, olha, nós não perdemos nossos filhos na rua, nós perdemos os nossos filhos em casa. Essa Sim. frase eu anotei, fiquei na minha mente pensando sobre ela. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, do pai observar, né, sinais, sintomas nos filhos, a interação familiar, enfim. Tá.
Então vamos lá. Essa frase te impactou bastante mesmo, né? Porque depois que eu falei ela, você sempre comenta lá comigo. Mas é Não é verdade. verdade? Queridos, olha só, essa frase ela é muito verdade e ela tem que ser uma verdade absoluta na nossa vida para que a gente entenda a simbologia e a importância de compreensão dessa frase. Nós não perdemos nossos filhos nas ruas, nós perdemos nossos filhos dentro de casa, né? Martinho Lutero, ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim, olha, coloque a maçã ao lado da vara. Se o seu filho te obedecer, dê-lhe a maçã. E eu diria mais do que isso que ele falou. Eu acho que não tem uma fórmula de como nós vamos criar os nossos filhos, não vem com manual de instrução, né? Eu acho que é difícil, eu sei que eu estou falando porque eu estou pregando aquilo que eu estou vivendo, porque eu tenho duas filhas, uma de 11 anos e uma de 2 anos e meio. Então, não é fácil. Nós somos, eu sempre falo assim, que não existem filhos perfeitos, porque não existem pais perfeitos. Mas nossos filhos, diante de Deus, diante da sociedade, eles são presentes e nós temos muitas responsabilidades em cima dos nossos filhos, porque Deus vai nos cobrar muitas coisas. E por que eu falei com o pastor Alisson em relação a essa frase? Porque muitas vezes a gente esquece que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão numa fase de desenvolvimento humano. Isso é uma área da psicologia, mas isso é uma área da vida, porque nós passamos por essa fase difícil. Eu não gosto, eu não aprovo os pais que dizem assim para o filho, você é um aborrecente, você é um cristão, nós estamos falando para uma escola que de repente tem cristão ou não cristãos, né? Mas isso não quer dizer que você não seja cristão, que você não tem que honrar e você não tem que respeitar o seu filho enquanto pai, né? Então, nossos filhos não são aborrecentes, nossos filhos são abençoados, nossos filhos são dados pelo Senhor e nossos filhos estão em fase de desenvolvimento. Só que muitos pais não conseguem observar isso, né? Então, sabe aquele adolescente que derruba muitas coisas no chão? Aquele adolescente que você fala assim, você é um preguiçoso, porque você quer dormir até as 2 horas da manhã. Não, ele não é um preguiçoso. Às vezes ele está cansado, ele está em fase de crescimento, ele vai comer o armário inteiro, ele vai dormir o dia inteiro, e não é porque ele é um preguiçoso, é porque ele está em fase de desenvolvimento. Então, comer muito, derrubar as coisas no chão, ser mais um pouco desastrado, dormir o dia inteiro, isso é totalmente normal, né? Então, os nossos adolescentes, tá tudo bem no áudio? N- Tá. Perfeito, perfeito. É que quando você falava aqui, me veio uma situação, né? Às vezes o pai, ele diz assim para o filho, né? Eu não tinha isso quando eu era da sua idade. Você está fazendo pouco caso. Quando eu era da sua idade, eu tive que trabalhar muito para ter isso que você tem e tal. Você dá valor. Você não dá valor. Então, às vezes, o pai, o próprio pai, ele tem questões que ele mesmo não elaborou, né? E que Sim, acaba atrapalhando ele ali na relação com o filho. Às vezes, sim, frustrações dele, de situações que ele não teve, meio que projeta isso nessas falas, que para o filho não sim, é muito, né? Foi uma realidade em que o filho não estava presente. sim. E uma coisa que é importante, o Vanessa, disso que está falando, é que quanto mais o pai gastar tempo com o filho, menos ele vai gastar com remédio, menos ele vai gastar com medicamentos, ou psiquiatra, ou psicólogo, não é? Gastar tempo, essa relação de afeto é muito importante, né? Fundamental, né? E é tão interessante isso, Alisson, que quando eu disse essa frase, que não se perde os filhos nas ruas, mas dentro de casa, é porque às vezes os pais não têm justamente o quê? Né? Eu até comentar isso, nós estamos na mesma sintonia então, tá? Porque eu falar isso em relação a esse tempo de qualidade. Uma coisa é você estar com seu filho com o computador aberto e celular. Isso não é tempo de qualidade, isso é um tempo qualquer. Estar com seu filho com tempo de qualidade é você desligar o celular, é você desligar, talvez assim, um computador, até o mesmo uma televisão, é olhar para o seu filho, mas não é um olhar só de olhar de visão, é um olhar de amor, é entender o que teu filho está passando, é entender as necessidades do teu filho, é entender as demandas do teu filho, é entender que essa quarentena não é só fácil para nós, não, desculpa, não é só difícil para nós adultos, mas para as crianças, para os nossos adolescentes jovens está sendo muito difícil, né? E não é só nessa quarentena, eu acho que isso é uma lição para a vida. A gente precisa começar a olhar os nossos filhos como pessoas primordiais, importantes na nossa vida. Por quê? Alisson, você é psicólogo também, e você deve saber disso. 80% dos pacientes, crianças e adolescentes, o problema não estão neles, estão nos pais. Você vai investigar a história de vida, você cura o pai, você cura a mãe, e o adolescente fica totalmente curado, né? Então, precisa ter
este olhar. E como o pastor Alisson ele falou, quais são as suas demandas, pai? O que a tua história de vida te remete a achar que vai acontecer a mesma coisa com teu filho? Qual é a tua história de vida que você acha que você precisa fazer o tempo todo projeção, achando que vai acontecer isso com ele? Eu tenho uma boa notícia para te dar, não é uma má notícia, é uma ótima notícia. A sua vida não é a vida do seu filho. A tua história de vida não é a história do teu filho. Então, muito antes da gente brigar, a gente criticar, a gente julgar os nossos filhos, a gente precisa amá-los. Eu sempre falo uma coisa que isso é muito forte comigo, e eu faço isso quando eu tô meio brava aqui com as meninas. Toda vez que nós pecamos, nós adultos, tá? Deus, ele nos perdoa diversas vezes. E às vezes até mesmo o mesmo pecado. E antes mesmo de Deus deixar a consequência do nosso pecado vir à tona, ele nos amou, ele nos perdoa, ele fala conosco, ele conversa conosco, ele fala no nosso coração, não faz isso, filha, toma cuidado. Com os nossos filhos não deve ser diferente. Quando o teu filho errar com você, quando o teu adolescente disser algo que você não gosta, né? Quando o teu adolescente querer se abrir com você em questão de alguma demanda emocional, ouça o seu filho, perdoa o seu filho, porque Deus, ele te perdoa todos os dias e constantemente. Quem somos nós para não perdoarmos os nossos filhos? Quem somos nós para não nos assentarmos com os nossos filhos e não falarmos, não amarmos os nossos filhos? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é o amor, é a provisão, é a sabedoria que vai fazer com que os nossos filhos sejam emocionalmente saudáveis. Se eu tenho uma casa saudável, eu tenho um adolescente, um jovem e um adulto saudável. Se eu não tenho uma casa e pais saudáveis, eu vou ter adolescentes, crianças não saudáveis e um adulto extremamente doente, tá? Então, muitas coisas que nós carregamos na nossa vida são coisas que vieram dos nossos pais. Nós não precisamos carregar, porque Deus já levou todo o nosso jugo, todas as nossas dores, ele carregou sobre si. Nós não precisamos e nós não devemos viver o nosso passado. E nós não temos o direito de jogar aquilo que nós vivenciamos na vida do outro, tá? Então, eu acho que a gente, como pai, tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Enquanto você falava, eu estava aqui vibrando. E é muito importante, né? Quando o profissional fala isso para nós. Então, o que você falou aí é digno de consideração, digno de nota, porque olha o que você traz. Quer dizer, quando o pai traz um filho ao seu consultório, na maioria das vezes, você precisa ter um acompanhamento com o pai e então o problema do filho se resolve. É isso aí. Exatamente, porque geralmente 80% o problema está no pai, nos pais, e não na criança. Eu sempre Então, falo assim, a criança, ela é 80% o dos espelho da problemas casa, está 80% nos pais. meus pais. O que você traz, ô Vanessa, tem muito sentido para nós, porque assim, você tem uma criança, por exemplo, uma criança que ela tá fazendo xixi na cama, né? E saiu daquele período ali, já está entrando na juventude, ali na adolescência, ainda tem isso. Uhum. Às vezes isso preocupa o próprio adolescente porque ele não sabe o que é, né? E aí, de repente, quando vai no consultório, tem algum medo, alguma situação familiar que pode estar desencadeando esse comportamento. Sim, Então, o que você fala faz muito sentido. Às vezes, uma criança, sempre que a gente tem um. Eu acho que a gente poderia dizer assim, ô Vanessa, sempre que nós temos um sintoma, esse é um sinal do nosso corpo mostrando que algo não vai bem. Às vezes na família, algo que nós sofremos. isso mesmo, sim, sim. Então, assim, olha, essa sua fala, muito importante para essa nossa conversa, muito bem colocado mesmo, muito bem. Então, às vezes, o pai que queixa deveria questionar o contexto em que ele está criando o filho, né? Sim, com certeza. E outra, sabe, pastor Alisson, a gente está numa época da vida da gente que nós estamos muito corridos. A nossa sociedade é muito corrida. Então, eu vejo por aqui, né? A gente faz home office em casa, eu faço pós, eu faço inglês, eu tenho que atender as duas meninas. É uma correria. Mas eu me proponho, até diante de Deus, de falar, Senhor, eu preciso ter um tempo para as minhas filhas, tá? E assim, pessoal, eu tô fazendo essa live e falando tudo isso, não quer dizer que aqui em casa seja tudo perfeito, mas eu me propus, né, como uma pessoa de Deus que sou, como mãe de filhos, como esposa, a dar o meu melhor. E eu acho que falta isso, Alisson, as mães começarem a dar o melhor, porque a gente tende a querer deixar no secundário os nossos filhos. Aí eu deixo muito tempo com a babá, eu deixo muito tempo com a avó, eu deixo muito tempo com a vizinha, eu deixo muito tempo na escola, e isso está errado.
Porque eu acho que se você começa a fazer isso, você começa a perder essa afetividade, essa amorosidade, essa aproximação. E aí tem pai que vira para mim e fala assim: mas o meu adolescente não conversa comigo, o meu adolescente não se abre comigo. Aí eu te pergunto, pai, você tem conversado com o seu adolescente? Você tem abraçado o seu adolescente? Né? Eu sempre tenho um medo muito grande, assim, sabe, a questão dos pais, em geral, não olharem isso com muito carinho, porque não adianta o pai não ser amoroso, não ser afetivo dentro de casa, um bom pai, uma boa mãe, querer que o adolescente, depois que ele tiver com 16, 17 anos, que ele fique lá beijando o pai e a mãe, ele não vai fazer. Você quer ter amigos, filhos, seja amigo dos seus filhos, né? E quando eu falo amigos, não é assim, ah, vem aqui, camarada, bater nas costas, seu filho fala assim, tá ligado, não é nada disso não, seu filho tem que te respeitar sim. Adolescentes que estão me ouvindo, vocês devem isso aos seus pais, né? O que a palavra de Deus fala? Honra o teu pai e tua mãe para que acrescente dias em tua vida. E o que ele diz aos pais? Pais, não irriteis os vossos filhos. Então tem que ter essa troca efetiva, né? Mas o pai tem que aprender que ele, até uma certa idade, ele é pai, então ele é o provedor, ele é o que corrige, ele é o que ama, ele que escuta, ele que consola, né? Depois de um tempo, quando esse adolescente, pré-adolescente já está numa fase mais de jovem, adulta, aí o pai pode falar assim, agora você é meu amigo, né? Mas enquanto estiver ali sustentando, educando, ensinando, você não é amigo do seu filho, você é pai do seu filho. A amizade faz parte, o carinho, a afetividade faz parte, porque senão também, Alisson, vira muita bagunça. O pai acha que o filho pode fazer tudo, que pode xingar, e não é bem assim, né? Mas essa questão dessa afetividade, essa amorosidade, ela é fundamental, gente. Por que eu falo isso? É tão interessante, Deus, eu sempre falo assim, Jesus é o maior psicólogo que já existiu na face da Terra. Ele é o maior médico, ele é o maior psicólogo, ele é o maior fisioterapeuta, mas como eu sou psicóloga, eu vou ficar nessa área. Ele é o maior psicólogo que já existiu. Por quê? Ele fala assim, olha que interessante, os 2 mandamentos mais importantes da Bíblia, quais são? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mais importante e semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como nós somos seres que nós precisamos amar e ser amados. Eu preciso ser amado pelo meu próximo, eu preciso amar o meu próximo, mas eu preciso do amor de Deus e eu preciso amar a Deus. Olha que coisa interessante. Nós não conseguimos sobreviver sem o amor, né? Nós não conseguimos sobreviver sem a compaixão, sem o perdão, sem a amizade, sem a longanimidade, sem o domínio próprio. Então, tudo isso envolve as nossas vidas. Quando o adolescente que está em formação, quando uma criança sente a ausência do pai e da mãe e não tem isso, é nessa hora que nós justamente perdemos nossos filhos dentro de casa, porque ele vai procurar na rua o carinho que ele não tem, o conselho que ele não tem, o afago que ele não tem, ele vai procurar na rua, na droga, no amigo, que não é um bom amigo, né? Então, a gente precisa tomar e rever todos esses conceitos para que nossos filhos tenham uma vida emocionalmente saudável. Porque nossos filhos tendo uma vida emocionalmente saudável, dificilmente eles vão ter depressão, ansiedade, vão se automutilar, vão querer se suicidar. Então, uma coisa está remetendo à outra. Talvez você fale assim, nossa, mas você está querendo pregar? Não, não estou pregando. Eu não estou pregando, tá? Isso é nós estamos conversando. Mas se nós tivermos essa questão emocional muito bem pautada, muito bem consertada, gente, nós vamos ter pessoas abençoadas, pessoas felizes, adolescentes contentes, que não se vangloriam com coisas do mundo, com o que o outro faz, e não é um princípio que a gente ensinou. Você entende? Então, assim, uma coisa leva a outra. Eu tenho uma saúde espiritual, eu tenho uma saúde emocional, eu tenho uma saúde física. Quer amar o seu filho? Quer que ele fique bem? Ame, dê atenção, isso é o básico, né? O amor é o básico, o amor é o que é o que Deus fala, é a soma de todas as coisas. Sim. Vanessa, nisso que você toca ali da questão do pai com filho, às vezes o pai ele pode querer um comportamento de um filho que ele não estabeleceu um repertório para o filho emitir esse comportamento, certo? Então, eu queria que meu filho fosse afetuoso, mas requer um antes, né? E requer uma relação de afeto. Eu gostaria que meu filho dialogasse mais, mas eu falo pouco com ele. Então, assim, é como você conhecer um estranho e você querer que o estranho te confie os seus segredos. É difícil, não ocorre, né? E aí, Vanessa, eu fiquei pensando 2 coisas enquanto você falava. A primeira é o seguinte: o pai que está ouvindo a gente, eu penso assim, ó, se eu fosse pai de uma criança e te ouvindo agora, e eu não tivesse ouvido nenhuma instrução,
eu ia concluir o seguinte, bem, então, o que eu preciso fazer é conversar mais com meu filho, desde essa idade tenra agora, para que ele se desenvolva já tendo essa relação comigo, próxima. Agora, o que nós poderíamos dizer para um pai que ele tem adolescentes e que já tem essa relação truncada, eu vou dizer assim, essa relação difícil, ou um pai que ele está com um filho em casa e o filho ele não fala muito, eles não têm uma relação muito próxima. Como mudar essa situação? O que fazer diante disso? Tá. Então, o primeiro ponto que você disse, muito, muito, muito importante, né? Eu acho que é realmente isso, sabe, Emerson? A gente precisa, as pessoas querem ver a flor já germinada com fruto, né? Mas existe uma coisa assim, de você escolher a semente, você plantar, de você regar aquela planta para que ela possa crescer. Então, com a vida das pessoas, não é diferente, com a vida dos nossos filhos não é diferente. Então, eu acho que a confiança do teu adolescente em você vai vir com essa abertura que você dá, né? Então, se você é um pai que você não se achega ao seu filho, ele não vai se achegar a você. E outra, tá? Eu vou falar uma coisa mais forte também agora. Não é obrigação dos nossos filhos. Você é pai, você é responsável por ele. É você que tem que conduzir esse manejo todo. É você que tem que trazer o seu filho à tona para que ele respire tudo isso que existe dentro do seu coração. Porque, é claro, eu sofro com os pais também, porque os pais sofrem em relação a alguns adolescentes, né? Tem pai que tenta, tem pai que é amoroso, tem pai que quer estar perto, mas o adolescente não quer. Isso tem que ser respeitado, né? Então, às vezes faz parte também daquele desenvolvimento, às vezes é um adolescente que ele é mais fechado mesmo, ele é mais embotado. Então, a gente tem que estar observando assim, se não é uma questão dentro de casa, se os pais são amorosos, carinhosos, esse adolescente é tão fechado que chega a dar estranheza aos pais, precisa ser investigado. É do adolescente? É normal ele ser assim, né? Mas a gente precisa investigar. Agora, assim, Alisson, essa questão desse pai que já tem já uma relação truncada, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, é o perdão, né? Porque na hora dos truncamentos ali, se assim eu posso dizer, existem mágoas, né? Então, quanto mais eu brigo com o outro, mais eu me afasto do outro, mais mágoa eu tenho. E podem falar o que for, o adolescente sempre espera que ele seja amado, que ele seja desejado, que ele seja querido, né? O adolescente, ele tem muitos medos, ele tem medo de se expor, ele tem medo de ser ridicularizado, ele tem medo de ser julgado, ele tem este medo, né? Eles têm medo de tudo, eles têm vergonha de tudo, eles têm vergonha de sorrir para alguém na rua. Então, é essa fase mesmo difícil, né? Mas eu acho que esse relacionamento que já está desgastado, eu acho que existe uma questão do perdão, né? E, Alisson, eu acho assim, uma boa conversa com esse adolescente, né? Falar, olha, até aqui eu errei com você, você me perdoa, eu não fui justo nisso, nisso, nisso. Eu queria que a gente melhorasse essa relação, né? Porque, Alisson, quando eu falo, quando eu verbalizo, eu me ouço melhor. Quando eu me ouço melhor, eu me compreendo melhor. Então, acho que falar salva. Salva relacionamento, salva desenvolvimento, salva o teu adolescente que você está perdendo, mas é ter a humildade de chegar no seu filho e falar assim, filho, senta aqui, vamos conversar. Até aqui eu errei, mostrar os teus erros, porque você, pai, também erra, né? Fala assim, olha, eu fiz isso já com você, eu tenho sido ausente. O adolescente também está com o coração aberto para que o seu pai, para que ouça o seu pai. E se assim for, até melhor, né? Com a ajuda de um profissional psicólogo, para que até ele remaneje essa situação, que ajude, que ouça os dois, que seja assim ali um neutro e um bom intermediário. Mas eu acho que a base de tudo, Alisson, é o amor e a conversa sincera. Eu acho que a humildade e o perdão nos relacionamentos, eles fazem toda e qualquer diferença. Eu vou aproveitar para dizer o seguinte para os pais. Eu acho que não cabe mais nada a acrescentar da fala da Vanessa. Eu acho que vale a pena voltar à gravação, ouvir outra vez e refletir sobre o que ela falou. Muito bem colocado, tá bom? Muito bem colocado esse tópico. Então, gente, até aqui nós começamos falando sobre tristeza e depressão. Nós falamos a diferença do psicólogo para o psiquiatra. Nós falamos também sobre a importância do pai observar o filho, né? Falamos sobre alimentação, o sono, né? Luz solar, exercícios. E agora tem um tópico que nós vamos tocar que é muito importante, eu sei,
Nem todos são religiosos, muitos pais, muitos mesmo, são religiosos, mas eu sei que nem todos são. E aqueles que não são, eu gostaria que considerasse esse tópico, é, não por uma questão religiosa, não é isso, mas considerasse isso como um dos recursos que existem para auxiliar, né? Por que não a religião, não é verdade? Eu sei que, e eu preciso falar isso, às vezes o contexto social em que a religião, em que os religiosos a colocam, descredibiliza bastante. Eu sei disso, né? Porém, isso não é o todo, né? É aquele adágio, né? Eu não posso jogar fora a água da bacia junto com o bebê, junto com o bebê, né? Tem que separar o que é proveitoso. Então, ô Vanessa, nesse momento, assim, qual a importância da religião ou da vida religiosa, da espiritualidade no processo do bem-estar emocional? Tá. É bem interessante esse assunto, porque talvez muitas pessoas, na hora que o pastor Alisson falou sobre isso, falam assim, mas o que tem a ver Deus? Tem tudo, tudo a ver. Por quê? Primeira coisa, a psicologia considera o ser humano como bio, psico, social e espiritual. Nós temos artigos científicos comprovando que aquelas pessoas que têm uma fé, uma religião, que leem a Bíblia, que oram, né? Elas são curadas de doenças às vezes incuráveis e que nem os médicos sabem como elas foram curadas, né? E nós que somos cristãos, e é bem isso que o pastor Alisson disse, nós estamos aqui para ficar pregando para você se converter, para você vir para a nossa igreja, não é nada disso, mas sim, a religião ela tem um poder muito, a religião não, desculpa, Deus tem um poder muito grande para curar, para sanar todas essas questões. Então, acho que o fator Deus, ele é fundamental, porque a palavra de Deus, ela diz assim, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não se desviará dos seus passos. Então, acho que a igreja, por exemplo, eu sou da Batista, eu não sou adventista, mas a minha filha mais velha estuda na Adventista, eu gosto muito, né? Então, assim, nós aqui em casa lemos a Bíblia, nós vamos para a igreja todos os domingos, agora mais que agora que voltou, agora que a gente está indo mais mesmo. Nós oramos nas nossas refeições, eu entrego a vida das minhas filhas diante de Deus todos os dias, para que o Senhor cuide, para que o Senhor me dê sabedoria, para que o Senhor guarde as minhas filhas. E assim, eu vejo comportamentos da minha filha mais velha, se eu for pegar minha filha mais velha com a mesma idade de outras crianças da idade dela, ela faz coisas e fala coisas que as outras não fazem. Ah, sua filha é melhor que a minha? Não, não é. Mas só o fato da minha filha ouvir a palavra de Deus, ela compreender algumas coisas, que, por exemplo, a palavra de Deus ela é riquíssima. O que ela fala, né, que eu acabei de comentar com vocês. Pais, não irritei os vossos filhos. Filhos, obedecei os vossos pais e honrai os vossos pais para que os seus dias na terra sejam acrescentados, para que sejam acrescentados dias de vida na terra. Então, a Bíblia ela nos traz instruções para que a gente saiba criar os nossos filhos, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso marido, cuidar dos nossos afazeres do dia a dia, como nós devemos nos comportar diante das pessoas, o que nós devemos falar ou não, né? Então, tudo isso ajuda o teu filho a ter uma estrutura emocional, uma estrutura psíquica, uma estrutura espiritual, para que ele consiga ser um pouco, sim, diferenciado. Gente, a tendência da minha filha um dia se meter em álcool, em droga, é quase zero, porque aqui em casa a gente toma, por exemplo, uma taça de vinho de vez em quando e ninguém fica bêbado, né? A gente não vive bebendo, nada contra se você bebe, tem nada a ver, não tem nada contra. O que Deus fala? Não vos enchei, não vos embriagueis com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito. Eu não tenho nada contra, mas a minha filha, por exemplo, ela um dia se meter com alguém que fuma drogas ou cheira drogas, né? Como a cocaína e a maconha, é quase zero. Por quê? Porque desde pequenininho nós temos inculcado certos hábitos e certas condutas no coração dela, vindo do coração de Deus, através da palavra de Deus, que para ela isso hoje é seríssimo. A minha filha, por exemplo, é uma menina de 11 anos que não fala palavrão, né? A minha filha hoje, de 11 anos, é uma menina que quase não me responde, né? Então, assim, é uma menina que fala, não, mãe, eu preciso ir bem na escola. Então, são questões que a gente precisa começar a inculcar no coração dos nossos filhos que fazem sim a diferença. Se existe um caminho e Deus mostra, né? Eu acho que vale a pena a gente tentar esse caminho, né? Vanessa,
acho que foi muito bom, é muito pertinente sempre falar desse assunto e assim, você vê, né? A religião, na religião eles praticam, no cristianismo, eles praticam a oração. Sim, Científicos que dizem lá que pessoas que praticam oração, meditação, têm menos chance de ter um infarto, pressão arterial, né? A modificação da pressão arterial. Os cristãos, eles leem a Bíblia. Quem lê a Bíblia tem um enfrentamento maior em situações de medo, problemas, perdas, luto. O luto dos cristãos são diferentes. O próprio autor do cristianismo, Jesus Cristo, ele diz que, olha, quando uma pessoa te ferir uma face, oferece a outra. Isso é autocontrole. Né? Ele sim, ensina controle, ensina a perdoar. Então, o cristianismo, menos adictos, você tem menos adictos aí, pessoas viciadas por conta da religião, uma enorme quantidade de jovens que estão na igreja, que tocam bateria, que tocam instrumentos, que fazem teatro, saem às ruas, fazem ações sociais. Então, nós temos um verdadeiro exército. Ou seja, o ponto mais forte, a religião não vicia. A hora que a pessoa quiser, ela pode deixar de ser religiosa. Agora, o contrário nem sempre é verdade, né? Então, a religião ela não faz mal nenhum, ao contrário. Considere isso, né? Você vai perceber a própria prática religiosa, a própria vida com Cristo, é ela traz muitos benefícios tangíveis, né? claro assim, né, Alisson? Só agregando algo bem, bem importante. Nós não estamos aqui dizendo, nem eu e nem o Alisson, que nós não sofremos. Nós não estamos dizendo que nós não temos nossos dias maus, que de vez em quando a gente não chora por uma coisa ou por outra, que a gente não tem as nossas adversidades. Não é isso, nós temos. Nós temos tristeza, nós ficamos chateados, nós passamos por alguns lutos às vezes, nós temos as nossas necessidades emocionais e físicas, né? Mas quando nós estamos dentro dessa dificuldade, é que o pastor Alisson disse, a gente consegue ter um enfrentamento um pouco maior. Por exemplo, existem cristãos que leem a Bíblia, que vão para a igreja e que têm depressão. Ai, Vanessa, mas então eu vou fazer uma brincadeira aqui, estão endemoniados, ou então porque não é de Deus de verdade? Não, não é isso. Estar em depressão não é uma coisa espiritual, estar em depressão é uma coisa orgânica, e nós somos deste mundo. Jesus, a gente pega ali a Bíblia, Jesus, Os ele traumas chorou. da vida, né? Jesus, Estão para todos, né? sim, Jesus, ele chorou. Jesus, ele, quando estava, antes de ser crucificado ali no jardim, ele falou assim, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, né? De tão angustiado que ele estava. Jesus chorou em vários momentos, quando ele foi ressuscitar ali Lázaro, né? Então, assim, ele se comoveu, né? Então, a gente não está isento ao sofrimento, a gente não está isento a uma depressão, porque nós somos cristãos, nós somos seres humanos. O que a gente quer falar para vocês é que tudo isso que a gente já disse é que Deus é um recurso a mais e que vale a pena a gente ter esse recurso na nossa vida para que a nossa vida seja um pouco mais tranquila, para que seja um pouco mais fácil. Eu sempre falo assim, a vida com Deus já é difícil, sem Deus é pior. Eu prefiro ficar no menos difícil, né? Então, eu acho não. Deus, ele é uma fonte de vida para a gente, ele é uma fonte de ideias novas, de situações novas, de pensamentos novos, de atitudes novas, de sonhos novos, né? Então, com certeza, eu não digo nem a religião, mas Deus, ele é fundamental na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida espiritual. Vanessa, muito bom, muito boa a conversa. Nós já estamos aqui encaminhando para o final, amigos. E eu quero apenas fazer algumas perguntinhas. Achei fantástico esse tópico que você colocou, né? Em relação ao cristianismo. Muito importante tocar nisso, porque em relação a religião versus depressão, porque esse também, infelizmente, ainda é um pensamento, né? Se eu tenho depressão, o meu psicólogo é Cristo, o meu psicólogo é Deus, e é preciso elaborar em torno disso. O Senhor, Deus, que é um ser inteligente, capacitou outras pessoas, né? A gente não anda a pé porque inventaram ônibus, né? Não, ônibus inventaram a tecnologia. Nós utilizamos celular, alguém poderia, não, mas isso aí não é de Deus. Não, o avanço da ciência, ele vai
fornecendo mais conhecimento, uma maneira de ser melhor. E é por isso que, inclusive, o ser humano vive mais, dado aos avanços aí da medicina também, né? Vanessa, uma pergunta para você aqui, Vanessa. Tá. É o seguinte, do coração de alguém para nós aqui agora. Meus pais brigam muito. O que eu posso fazer para não ficar tão mal? Isso é uma coisa que vem com o nosso tema, né? Tem muito a ver, é o que eu tinha falado, os nossos adolescentes, eles precisam ser respeitados, sabe, pastor Alisson, porque a gente tende a não olhar o adolescente na fase difícil que ele está passando. E eu respeito muito adolescente, porque eu repito de novo, eu não gosto dessa frase, adolescente e aborrecente, eles não são aborrecentes, eles estão numa fase difícil, que nós precisamos sentar, ouvir os nossos filhos, respeitar os nossos filhos neste momento, né? Eu acho assim, a pergunta é pertinente, porque muitos adolescentes devem sentir isso dentro de casa, né? Se sente mal. Eu acho que, de novo, eu vou ser repetitiva, mas que tem muito sentido. Quando eu falo, eu me ouço melhor. Quando eu me ouço melhor, eu me compreendo melhor. De novo, nessa questão que ele pediu a minha opinião, é o perdão e a conversa. Esse adolescente tem que chegar no pai dele e falar assim, pai, olha, eu estou me sentindo mal com essa situação, você briga muito, você me cobra muito, eu não sei o que fazer, porque tem muito pai que não gosta muito de agradar o filho, mas gosta de cobrar muito, né? E eu acho que neste sentido, né, pastor Alisson, a questão de sentar e conversar é fundamental. Você tem que falar, adolescente, você tem que ter a coragem de chegar no seu pai e falar o que você sente, né? Estou me sentindo injustiçado, acho que quando você me pedir as coisas, você não precisa ficar gritando comigo, você não precisa brigar comigo, você não precisa ser grosseiro. Espere um momento que eu já vou te atender, não é agora, exatamente nesse exato momento, mas eu estou aqui terminando só algo, eu já vou te atender. Então, é assim, é essa troca de generosidade, essa troca de sentimentos, de respeito, que vai fazer com que esse pai modifique essa fala com esse adolescente, para que esse adolescente não se sinta mal. Mas eu não vou perguntar o nome do adolescente, é claro que a gente não vai expor aqui ninguém, mas eu acho que você deve sim conversar com seu pai, ter uma conversa franca e falar, pai, nós precisamos mudar essa situação. E mais uma vez, o perdão é muito importante, porque senão cria raízes de amargura. Mais uma perguntinha aqui, Vanessa. Eu tenho um amigo que tem depressão. Como eu faço para ajudar? Essa pergunta é bastante feita, né? Geralmente, os adolescentes, eles não falam com os pais dentro de casa, mas eles amam falar com os amigos da escola, né? Eles preferem, às vezes, falar com os amigos da escola e o pai fica até chateado, mas, poxa, mas por que você não me falou isso? Eu tô aqui, eu sou sua mãe, né? Mas eles tendem, por quê? Porque é a mesma linguagem, é a mesma idade, é a mesma compreensão, é a mesma fase difícil que eles estão vivenciando. Então, acho que o primeiro momento é você que está tentando ajudar o seu amigo. Primeiro, ouça, porque o ouvir, ele salva. E às vezes não é o pai que vai salvar esse adolescente de uma depressão, às vezes não é uma mãe que vai salvar o adolescente dessa depressão, mas é um amigo que está ali abraçando, é um amigo que ele confia, é um amigo que ele ama, é um amigo que ele se faz irmão, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Na angústia, o amigo se faz um irmão. Então, engana-se às vezes o pai que acha que é tão autossuficiente que o outro amigo da escola não possa ajudar. Ele pode, muitas vezes ele ajuda muito mais que a gente, né? Então, Uhum. você que é amigo, que está tentando ajudar um amigo com depressão, ouça, abrace, conforte, esteja junto, ligue, telefone, né? E eu acho que no segundo momento é importante que esses adolescentes, os dois, tanto que está com depressão quanto este que está tentando ajudar o amigo, né? Que chegue a um denominador comum, ou seja, numa conclusão de que se deve falar com o pai desse adolescente que está pensando em suicidar, porque o pai precisa saber, né? Eu acho que você, como amigo, você pode ajudar e ajudar muito, mas você também tem a responsabilidade de avisar os pais. Então, fale com seu amigo, olha, vamos falar com seus pais. Ah, mas eu tenho medo, eu não quero falar isso. Vamos falar, vai convencendo seu amigo, vai mostrando a importância desse verbalizar, vai mostrando a importância desse pai ajudar este filho que às vezes o pai nem sabe que está com a depressão, porque às vezes quimicamente ele precisa ser medicado para que ele possa ser sanado, né? E a gente diz tanto assim, eu amo meu amigo. Então, se você ama, você tem que fazer de tudo, absolutamente tudo, para que esse adolescente que é o seu amigo, que está com depressão, ele fique bem. E esse tudo também inclui os pais deste adolescente enfermo, né? Porque às vezes eles fazem umas coisas com eles lá, uns pactos assim, olha, eu vou te contar, mas você não conta para ninguém.
E fica naquela coisa assim, você promete, mas você prometeu, você não vai cumprir. Não se faz promessas de qualquer jeito. A gente pode fazer promessas na vida, mas tem infelizmente algumas que a gente precisa quebrar. Se for uma promessa que você fez, quebre ela, fale com esse seu amigo e fale com os pais dele, né? Para que também não venha acontecer nada e depois você também não carregue essa culpa. A gente sempre pode fazer mais do que a gente imagina e do que a gente é capaz de fazer. Mais uma pergunta, então, a última pergunta, Vanessa, é o seguinte, que até é bem pesada, mas assim, ó, Vamos meu lá. amigo disse que gostaria de pôr um fim à sua vida, o que eu posso fazer? Repete para mim, eu acho que deu uma Tá, cortada. diz assim, ó, meu amigo me disse que gostaria de pôr um fim em sua vida, o que eu posso fazer? De novo, ouvir. A gente precisa ouvir, entender por que que ele quer ter essa finitude já de vida tão novo, tão cedo. Quais são as demandas? Ele quer colocar o fim na vida porque ele está com problema em casa, porque ele não se aceita enquanto jovem, enquanto adolescente, porque ele está passando alguma angústia. Então, assim, ouvir, ouça, ouça. Olha, eu sempre falo assim, sabe, pastor Alisson, quem se suicida, e isso é muito importante a gente saber, tá? Ele não quer acabar com ele não quer se matar, ele quer matar a dor, né? Porque o processo de depressão é um processo tão difícil que a pessoa ela se vê como se fosse uma jaula que ela tenta ir para o lado, ela não consegue sair, ela vai para o outro, ela não consegue se livrar daquilo, aí a mente não dá conta, joga para o corpo fala assim, ó, eu estou esgotado. Por isso que muita gente depressiva tem ansiedade, para de comer, para de dormir bem, para de ter motivação, porque aquilo vai ficando tão pesado, tão pesado, tão pesado, difícil, que a pessoa fala assim, a minha última solução é acabar com essa dor. Eu sempre falo assim, a depressão é o último estágio da dor humana. Não existe na face da Terra dor maior do que a depressão, do que a dor da depressão. Eu estou falando de uma depressão diagnosticada e grave. Não existe. É o último estágio da dor humana. Qualquer depressivo grave diagnosticado que você me perguntar para ele o que você está sentindo, ele fala assim para mim, é uma dor insuportável, é uma dor tão insuportável que eu não consigo descrever. Então, para mim, é o pior estágio da dor humana. Então, nesse estágio da dor humana, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o amigo fala, e aí fala assim, ah, mas quem fala não faz. Quem fala faz, tá? A gente precisa desmistificar isso. Ah, tá falando muito que vai se matar, não vai se matar. No outro dia você vê lá, se jogou do prédio, se matou, se cortou, cortou os pulsos. Então, assim, quando a pessoa começa a verbalizar, se é uma depressão realmente diagnosticada, é uma pessoa que a gente precisa estar com os olhos muito atentos, o pai, né, o amigo, a equipe multidisciplinar, porque ele já está pedindo ali um socorro. Quando a pessoa fala assim, eu vou me matar, já é um pedido de socorro assim, ó, olha para mim, por favor, me olha, que eu estou precisando desesperadamente que você me olhe. Né? A pessoa fala assim, ah, mas isso é um pedido de querer chamar atenção. De uma certa forma é, mas não é uma intenção com uma intencionalidade de apenas chamar uma atenção por uma coisa inválida. É muito válido, porque quando ele fala assim para mim, eu quero me matar, ele diz assim, olha, me socorre, porque eu vou fazer, né? Então, o que esse amigo precisa fazer? Ouvir, e é o mesmo caso do primeiro caso, né? Acionar o pai desse adolescente, a mãe desse adolescente. Olha, a gente está com uma situação assim, ele está dizendo isso, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. Aí o pai toma essas resoluções, que aí vai levar no psiquiatra, no psicólogo, né? Porque se o adolescente que é diagnosticado e já está numa situação dessa, é um adolescente que realmente precisa ser medicado, precisa ser muito olhado, porque nós precisamos desmistificar, mais uma vez, tá? Só para não ser tão repetitiva. Vamos parar com esse negócio de achar que quem fala que vai se suicidar não faz, faz e faz muito bem feito, que é para não ter que fazer de novo, tá? Então a gente precisa estar bem atento. Depressão não é frescura. Muito bom, Vanessa. Eu gostaria, inclusive, nesse momento, indicar um livro, gente. O nome do livro, ele é Livre-se da Depressão. Ele é da editora Vento Sul e ele foi feito pelo corpo editorial, né, redatorial da editora Vento Sul, que é uma das parceiras ali que vai estar no nosso Insta, né? Então, entra aqui embaixo, nos siga lá no nosso Insta. A gente vai estar divulgando aqui alguns empreendimentos, e compartilhando informações também que pais, famílias têm disponibilizado para nós, tá bom? Então, a Livre-se da Depressão é um livro que nós estamos indicando, tá bom?
Em relação a isso que a Vanessa falou, tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Você liga lá no 188, tem pessoas que vão. Porque eu digo assim, às vezes. Tá, mas eu não tenho dinheiro para o psicólogo, mas eu não. E existem tantas coisas, e às vezes você não quer sair de casa, eu entendo isso, né? Que principalmente quem tem depressão não quer contato. Você pode fazer uma ligação para o Centro de Valorização à Vida 188. Alguém vai te ligar, te atender, te acolher, você vai conseguir conversar. Entenda, o cérebro adoece. Então, às vezes, quando a gente está quando nós estamos ali com o braço doendo, quebrou o braço, você não fica ali querendo orar ou deixar o tempo passar, você vai colocar gesso. Então, a grande questão é que o cérebro é um músculo que nós não vemos, mas, gente, adoece, adoece. E quando isso acontece, nós precisamos procurar pessoas capacitadas, adequadas, que possam nos auxiliar, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito a presença da psicóloga Vanessa Bentes. Eu comecei falando da Vanessa Bentes, eu disse assim, olha, a Vanessa é uma amiga querida. E eu vou falar aqui, ó, Vanessa, eu conheci a Vanessa aqui há pouquíssimo tempo, mas a nossa primeira conversa foi marcante. Nós justamente estávamos estabelecendo os pontos aqui do que iríamos tratar, e foi uma conversa assim, algo muito coisa de Deus, muito bom, muito produtiva, a troca de informações que nós tivemos, gostei bastante, gostei muito da tua palestra também. O teu posicionamento eu achei muito interessante. A Vanessa, ela tem, ela comum, né? A abordagem, né? A Vanessa também é psicanalista, certo? Trabalha com a TCC também, mas é psicanalista, certo? Trabalhei com crianças. A Vanessa, você que de repente ouviu a palestra, gostou da Vanessa, quer depois um atendimento, conversar algo com ela, você pode ligar para esse número, contato dela que está aparecendo aí no vídeo, tá bom? Pode entrar em contato com ela. Se tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato comigo, que eu também passo o contato WhatsApp dela, que ela já autorizou. Já. Então, suas últimas palavras, quais são? Eu só que eu queria agradecer, eu acho que isso é um privilégio, né, que a gente tem poder ser profissional, estudar e se dedicar e poder estar passando informações, né, eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo que a gente que é profissional, quer seja médico, psiquiatra, psicólogo, a gente não tem que fazer algo só elitizado, a gente precisa alcançar todos, em a todo momento, né? Então, é um privilégio, eu quero muito agradecer a todos, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês precisam de mim, podem me procurar, eu estou totalmente à disposição. Quero agradecer o pastor Alisson, que com certeza foi uma amizade assim, muito instantânea, dada por Deus. Tem pessoas, eu sempre falo isso, tem pessoas que a gente conversa e não tem aquela química de amizade, né? Você fala, não, tudo bem, é uma coisa muito... A gente não, deu certo no primeiro momento, conversamos, alinhamos, foi muito bacana, então quero te agradecer, pastor. Foi uma amizade, que essa amizade perdure, né? Que venha muitas outras conversas e bate-papos. Quero agradecer a Escola Adventista. E eu acho que é isso. Eu não tenho mais nada a dizer, não sei realmente agradecer. Foi um momento muito precioso, um momento que eu também aprendo, um momento que eu também verbalizo, um momento que a gente cresce junto. E ser profissional é isso, é saber que nós não sabemos de tudo, mas que a gente precisa do outro e caminhar com o outro. Eu acho que isso é uma das nossas maiores alegrias enquanto ser humano. Então, eu quero muito agradecer a vocês. Obrigado, Vanessa. Também já deixo aqui, né, um abraço da nossa diretora, a professora Francis, que está nos acompanhando, e com certeza nós iremos, assim como eu falei no particular, né, teremos ao vivo, né? O próximo ano, eu acredito que a gente consiga aí fazer algo ao vivo e trocar ideias e outros temas também. Eu acho que você tem muito a contribuir. Muito obrigado pela disposição, disponibilidade de estar com a gente, tá bom? Colégio Adventista de Santo Amaro agradece a sua participação, gente. Tá, com vocês. Galerinha, você, pai, aluno que está nos vendo aí, um beijo, um grande abraço para você. Muito obrigado porque você parou para nos ouvir, de repente, num outro momento, no carro, na sua casa, enquanto você faz algo. Essa conversa é muito importante. Precisando de ajuda, você pode ligar a mim, que sou o pastor do Colégio Adventista de Santo Amaro. A Vanessa se coloca à disposição. Eu tenho outros contatos também. O CVV 188 você pode ligar. Existe o CAPS também, que você pode procurar em cada bairro, geralmente tem CAPS, entende? Mas não fique
em silêncio, busque ajuda, procure se informar, porque isso acontece mais comumente do que a gente pensa, com pessoas que estão mais próximas do que nós imaginamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua saúde física, mental e espiritual. Um grande abraço. Acesse o site da ABP, abp.org.br/Setembro Amarelo. Participe dessa campanha. Todos nós contra o suicídio no Setembro Amarelo. Esse é um problema de todos. participe conosco. Setembro Amarelo. Vamos amarelar esse Brasil. Mês de prevenção ao suicídio. A maior campanha anti-estigma do mundo.